Há um detalhe bastante curioso na palavra de Deus de hoje, porque Pedro aparece como personagem nos dois textos, tanto no texto da primeira leitura quanto no texto do Evangelho. Há uma diferença entre o comportamento de um e de outro. E embora dispostos na missa da seguinte forma, primeiro o texto dos Atos dos Apóstolos da primeira leitura e depois o texto do Evangelho, a gente sabe que, do ponto de vista dos acontecimentos descritos, o que está nos Atos dos Apóstolos é posterior ao que está narrado nos Evangelhos, que é uma das aparições do Senhor ressuscitado. No caso dos Atos dos Apóstolos, já naquela parte inicial no livro dos Atos dos Apóstolos, chamada de Atos de Pedro, a segunda parte e a maior delas os Atos de Paulo, Pedro e João estão sendo chamados, semelhante ao processo ocorrido com Jesus, diante dos chefes, dos sacerdotes e dos chefes da lei, exatamente porque pregavam Jesus ressuscitado e porque grande era a adesão na comunidade de Jerusalém, em virtude do testemunho do próprio homem que mendigava a porta do templo, um texto que nós acompanhamos aí há já uns 2 dias, e que fora curado da situação de mendicância, de falta de sentido para a vida, de direção para a vida, mas que também era coxo e recobrou a capacidade de andar e passava junto com Pedro e João, testemunhar o Senhor ressuscitado. Semelhante ao que ocorreu com Jesus, enquanto argumento, Jesus, na ocasião, diante dos chefes da lei, dos sumos sacerdotes, disse: estando entre vocês, eu realizei várias coisas boas, milagres, sinais, tantas obras boas, por qual delas quereis me acusar? Pedro usa argumento semelhante quando diz que e por que exatamente ele está sendo acusado? Pelo bem feito àquele homem? E eles então deixam claro, semelhante a Jesus, né, que é por uma questão doutrinária que eles estão sendo chamados a tribunal, foram até presos, né, postos na prisão pelo menos aquela noite, por anunciarem Jesus e Jesus ressuscitado. Uma vez que os mestres da lei, uma vez que os sumos sacerdotes já tinham se precavido no sentido de evitar que a conversa, que o anúncio de Jesus ressuscitado fosse à frente, desinformando o povo, dizendo que o corpo dele tinha sido roubado, subornando inclusive 2 soldados para espalharem essa notícia de que o corpo do Senhor tinha sido roubado. Mas mesmo assim não tiveram tanto sucesso, porque muitos creram, acreditaram e acolheram o querigma anunciado por Pedro e João. O Pedro presente no Evangelho é ainda aquele Pedro numa transição do Pedro pré-pascal, antes da Páscoa de Jesus, né, da experiência do ressuscitado e do Espírito Santo, para um Pedro pós-pascal. É o Pedro que diz: vou pescar. O vou pescar de Pedro tem um significado profundo, porque Jesus tinha dito para eles, na beira do lago de Tiberíades: por favor, deixem as redes, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ao dizer vou pescar e ser seguido pelos outros discípulos que disseram nós também vamos, de alguma forma Pedro estava retomando, voltando para algo que diante do Senhor ele tinha deixado para trás. Há, sim, um certo tom de abandono, de missão, para abraçar um antigo ofício ou retomar uma antiga vida. Até que, semelhante aos discípulos de Emaús, um homem forasteiro se coloca entre eles e começa aquele processo mistagógico de ir apresentando o mistério, esclarecendo
E a experiência do ressuscitado, semelhante ao ocorrido em Emaús, ao partir do pão, e deste momento, neste texto, ocorrido com a pesca milagrosa, quando eles recolhem as redes com a quantidade de peixes tamanha que tinham até dificuldade para puxar as redes, João é quem diz: é o Senhor, reconhece, discerne, é capaz, como os discípulos de Emaús reconheceram no partir do pão, de reconhecer na pesca milagrosa, algo muito próximo ao ofício deles, que deixava claro para eles que aquele não era um dia de boa pesca, o mar não estava para peixe, mas reconhecer ali que é o Senhor ressuscitado que se colocava entre eles. Penso que a experiência da Páscoa marca essa diferença, e é exatamente esse o convite que a palavra de hoje nos faz: permitirmos que a experiência da Páscoa de Jesus nos pascalize, também nos transforme, também provoque em nós essa transição da covardia, da vontade de voltar atrás e de desistir, para a intrepidez, a firmeza e a coragem do Pedro da primeira leitura de hoje nos Atos dos Apóstolos. Uma sexta-feira da oitava da Páscoa repleta de ressurreição para todos.